Em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Leitura a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus 4, de 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por essa razão, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a refletir sobre este importante texto que se refere a Jesus Cristo como sumo sacerdote. Nós sabemos, meus irmãos, que a figura de Moisés é muito conhecida, justamente porque Moisés foi um homem especialmente guardado por Deus em meio à matança de crianças, justamente para que se tornasse uma pessoa entendida nos negócios do Egito, até os 40 anos de idade, depois se tornasse um peregrino no deserto por mais 40 anos, aprendendo os caminhos do deserto, aprendendo a vida do deserto, para então ser chamado por Deus e ali, no meio da sarça ardente, Deus revelar o seu plano de livrar os israelitas do domínio egípcio sem qualquer uso de armas, sem qualquer uso de revoltas, sem qualquer movimento popular que provocasse uma rebelião. Mas Moisés achou a situação muito pesada. Ele não era apropriado, ele não se sentia apropriado, e a Escritura diz que ele arranjou uma enorme lista de desculpas para não fazer o que Deus estava pedindo a ele. E em dado momento, Moisés disse que tinha
um problema que era o fato de ser pesado de língua. Provavelmente ele não tinha muita facilidade de falar. Ele tinha, provavelmente, alguma trava, alguma gagueira. Então, Deus disse assim: chame seu irmão. Chame seu irmão. Ele será a sua voz. Ele será o seu intérprete. Tudo quanto você receber de mim, eu vou querer que ele comunique no seu lugar. Então nós podemos imaginar um Arão falante, um Arão desenvolvido, desembaraçado, um Arão que era mais velho do que Moisés, mas era o intérprete de Moisés junto a Faraó e junto aos líderes do povo israelita. É assim que Arão é envolvido no processo de se tornar um líder de grande magnitude. Por que grande magnitude? Porque Deus decidiu, no seu plano santo, fazer com que Moisés fosse o seu profeta e o seu legislador. Mas a Arão, ele entregou o dever de ser sacerdote. Arão e sua família. Todos os seus descendentes, então, até por linhagem histórica, seriam sacerdotes. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote das tribos israelitas. E a gente pode imaginar, então, de acordo com Êxodo, por exemplo, quando se lê, abra lá a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 28, e você vai descobrir que Arão tinha que se vestir de modo especial para estar diante de Deus. Arão e seus filhos tinham que usar uma roupa especial para se apresentar diante de Deus. Não era a roupa comum do dia a dia, era uma roupa especial para entrar ali no tabernáculo, e Arão especialmente tinha que entrar no tabernáculo e ir para o lugar mais santo, que era o Santo dos Santos, uma vez por ano, para ali apresentar a sua vida e a vida do povo diante de Deus. Então, enquanto Moisés tinha o trabalho de trazer para o povo o que Deus queria, Arão tinha a responsabilidade de levar o povo a Deus em sacrifício. Então, este era o diálogo das duas partes. Quando a gente vê Êxodo 28, a gente vê o porquê das vestes serem tão especiais. Capítulo 28, o primeiro versículo diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, que morreram mais tarde, Eleazar e Itamar, que permaneceram no sacerdócio. Então, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Quando a gente lê o verso 12 agora, e diz assim: você vai lapidar 2 pedras, versos 11, com o nome dos filhos de Israel, as 12 tribos, engastadas ao redor de ouro, as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Então ele tinha que andar com coisas escritas na sua roupa, e para memória diante do Senhor. No verso 29, ou 28 e 29, está lá: e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul,
para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás, verso 30, no peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Depois, é só um detalhe interessante da roupa, versos 34 e 35, haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Observem como Deus detalha muito bem a entrada deste homem na sua presença. Vamos caminhar um pouco mais, e diz assim, no verso 36, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Essa frase, santidade ao Senhor. No verso 38, esta placa, esta lâmina de ouro estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui é que Arão não entrava no Santo dos Santos simplesmente para cultuar a Deus sozinho, pessoalmente. Ele era representativo de todo o povo. Ele era uma pessoa a quem Deus permitia o acesso no santuário, desde que ele estivesse devidamente vestido e o seu sacrifício de confissão de pecados pessoal estivesse em ordem, porque senão ele morria. É importante para a gente ver então que havia uma solenidade em torno desta função de Arão, uma coisa inteiramente nova para ele. Quando a gente abre em Levítico 16, a gente verifica ainda que Arão tinha o compromisso, veja lá em Levítico 16, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que entrar, mas ele próprio tinha que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, não é? Pelos seus próprios pecados. Esse trecho é o trecho que vai do versículo 11 ao versículo 14, para depois então fazer o sacrifício pelo povo. Em outras palavras, ele tinha que estar absolutamente purificado para poder interceder em favor do povo. Quando a gente volta para Hebreus, meus irmãos, vamos voltar para Hebreus na nossa viagem no tempo, não é? Quando a gente volta para Hebreus, a gente verifica então que o autor aos Hebreus explica nos 4 primeiros versículos do capítulo 5 como é que a coisa funcionava. E eu vou repetir a leitura. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, com duplo objetivo, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O dom é a oferta de ação de graças, então é farinha de trigo, é resultado da colheita, isso é o dom.
E os sacrifícios são os sacrifícios de sangue, são as expiações de pecado, as confissões de pecado, enfim, os sacrifícios todos. Então, o autor está dizendo que ele é constituído a favor dos homens para oferecer tanto as ações de graças do povo, como os sacrifícios pelos pecados, e ele tem outro dever que não está especificado no Antigo Testamento, mas está especificado aqui, que é condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Então, ainda que no Antigo Testamento a gente não consiga enxergar que o sumo sacerdote tem que ser um pastor de almas, aqui está explicitado isto. Ele tem que ser uma pessoa que entende o sofrimento do outro. Há uma história que se conta a respeito do presidente de uma rede de ferrovias nos Estados Unidos, que foi um homem notável na sociedade, e durante o tempo da presidência dele na ferrovia, ele foi entrevistado. Então, na entrevista dele, ele conta um pouco da história. Ele diz que ele entrou muito jovem na ferrovia, não é? Ganhando muito pouco e trabalhando nos serviços muito pesados, mas ele rapidamente chegou a ser um funcionário do escritório da ferrovia, ganhando muito bem em relação ao que ganhava no início da sua carreira. Mas ele entendeu que deveria voltar, apesar de ter sido promovido várias vezes para o escritório, ele chegou à conclusão de que ele deveria voltar à função mais primitiva que ele tinha quando entrou. E, de novo, passar por todas as etapas do trabalho até chegar à presidência da ferrovia. Então perguntaram, qual é a razão do seu sucesso? E a razão do sucesso dele era simples. Eu passei por todas as etapas e eu conheci as pessoas da ferrovia e eu compreendi as suas necessidades. É muito bonito, porque é uma pessoa que desceu para as condições mais humildes a fim de compreender as pessoas que trabalhavam na ferrovia. O fato é que, voltando para o texto, esse sumo sacerdote tinha esta tarefa. Não era fácil para ele pastorear uma comunidade de 2 milhões de membros. É claro que ele tinha muitos auxiliares, toda a tribo de Levi estava consagrada para o sacerdócio, mas este homem, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha que ter absoluta convicção de que ele estava pacificado diante de Deus e tinha que se lembrar de toda a necessidade do povo naquela hora. É claro que Deus não aceitaria que ele entrasse lá sem antes ser purificado dos seus próprios pecados, porque ele era humano como nós. Então, ele diz assim, por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. E o escritor aos Hebreus diz mais uma coisa acerca de ser sumo sacerdote. Ele diz que ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Isso significa que esse ministério é único. O ministério de levar pessoas a Deus é único. No Novo Testamento, nós temos como que uma espécie de desdobramento desse ministério, quando o apóstolo Paulo fala de que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres com vistas ao aperfeiçoamento do povo de Deus.
Mas vocês podem reparar que nenhuma destas funções está diretamente ligada ao exercício de um sacerdócio nessa expressão aqui. Nesta intencionalidade aqui. Muito bem, é assim então que o nosso autor começa a descrever o fato de que Jesus Cristo é também sumo sacerdote. Primeiro problema para resolver, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Como é que Deus vai colocar um sacerdote de uma tribo diferente? Como é que Deus vai atrapalhar tudo quanto ele disse lá atrás? Na verdade, ele está mudando a forma da aliança. E quando ele está mudando a forma da aliança, ele está mudando também o sacerdócio. Vamos olhar para esse sacerdote que ele escolhe. O Salmo de número 2 é o que traz a citação: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o Salmo 110 diz: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que aconteceu aí? Aconteceu que quando Jesus Cristo veio à terra, ele finalmente clareou toda a proposta redentora de Deus. De que modo? Trazendo em si 3 ofícios. O primeiro ofício que ele exerceu ensinando o evangelho foi o de profeta. Moisés tinha dito: Deus vai mandar um profeta semelhante a mim. Então, ele veio e ele atuou como profeta, ele começou a ensinar as multidões, ele tinha poder de cura sobre as pessoas, ele tinha poder sobre a natureza. Hoje de manhã nós vimos que ele tinha poder sobre os espíritos imundos, ele libertou um homem de uma legião de uma vez só. Mas aqui Jesus Cristo vai começar a assumir a função de sumo sacerdote, o verdadeiro, o real. O sumo sacerdote que vai realizar um sacrifício só, e este sacrifício será o bastante para perdoar, para purificar a humanidade toda, não apenas Israel, mas a humanidade toda, de uma vez só. Então, o sumo sacerdócio de Arão, ainda que realizado durante um período de aproximadamente 1200 anos, cessa, perde o sentido quando Jesus Cristo chega, porque afinal de contas ele é que vai assumir o sumo sacerdócio de Deus, na forma como Deus sempre planejou. E nós encontramos aqui algumas descrições acerca do sumo sacerdócio de Jesus Cristo durante o tempo da sua vida terrena. Vamos olhar. A partir do verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é? E também, como em outro lugar também se diz, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro ponto é que ninguém toma esta honra
E a nomeação de Jesus Cristo para ser sumo sacerdote já veio profetizada desde os tempos de Davi. Então ele assume empoderado pelo próprio Deus. Ele está na terra. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem. Ele tem fome, ele tem sede, ele se cansa, ele sofre tentações, ele sofre perturbações, ele sofre rejeição, ele sofre as contingências de ser um filho dentro de uma casa de pais que não compreendem a imensidão da sua pessoa e de irmãos que não acreditam nele. Ele tem uma série de situações em que ele propõe uma reinterpretação do Antigo Testamento, e essa reinterpretação causa problemas e perseguição. Ele não é bem visto na sua comunidade, é admirado na proporção que o milagre interessa para a pessoa. Depois disso, as pessoas largam dele. Então, e não é só isso. Jesus Cristo, durante a sua caminhada na terra, teve que obedecer cada aspecto da lei de Moisés. Então, os teólogos dizem que esse é um tempo de humilhação de Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso que encarnou-se é um Deus que obedece à sua própria lei aqui. Então, quando nós chegamos aqui a este ponto do texto, a partir do verso 7 até o verso 9, o nosso autor aos Hebreus fala especificamente daquele texto que nós lemos aqui hoje à noite, que foi Jesus no jardim. Vocês se lembram do texto que nós lemos? Jesus estava com os 12, depois do cenáculo, depois da ceia, da última ceia. Judas tinha saído, foi lá buscar as autoridades para vir prender Jesus. E Jesus com os seus 11 discípulos foram para o jardim do Getsêmani. E ali ele deixou o grupo maior esperando e entrou mais para dentro do jardim com 3 amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pediu que eles ficassem ali com ele, ajudando em oração. E o texto nos diz que ali Jesus Cristo começou a mudar. Como assim? Ele se abriu com os discípulos. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ali, ele começou a ter uma ciência completa, um conhecimento completo do que seria a ira de Deus derramada sobre ele em favor dos pecadores. Não foi na cruz, foi no jardim. Vamos olhar de novo, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 26, para ver como o evangelista narra este momento. O verso 37 do capítulo 26 diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A angústia aqui não é o termo mais apropriado. O termo mais apropriado aqui seria: ele começou a temer. Ele começou a se enfraquecer psicologicamente.
Ele começou a sentir o peso da missão como ele nunca tinha sentido. Outro evangelista diz que ele transpirava sangue. Quer dizer, vasos da sua pele arrebentando por causa desta angústia, desta dor, desta aflição. E a oração inicial de Jesus Cristo está de acordo com aquilo que ele está vivendo. Então lhes disse: a minha alma, verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste. Ele ainda não tinha morrido pelos pecados, mas ele já começava a experimentar o distanciamento do Pai, coisa que nunca em toda a eternidade aconteceu. Olha a dor do Senhor. Então, se adiantando um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. O cálice é o que ele tem que cumprir. O cálice é o plano. O cálice é o projeto de Deus. Morrer por toda a humanidade. E ele disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês podem observar que a segunda vez que ele foi orar, ele disse: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade. Já está diferente. Ele já tem consciência de que não é possível passar esse cálice. Deus ficou quieto. E ele agora tem que experimentar esta dor, continuada, prolongada. Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, quer dizer, foi vontade divina que a obra desse sumo sacerdote fosse uma obra de entrega total, de obediência total e de desamparo total. Enquanto isso, seus discípulos fervorosos lá, né? Não, dormindo. Eu aqui vivendo essa dor e vocês aí dormindo. Isso aumenta a dor. Porque não há solidariedade, não há absolutamente nenhuma condição psicológica favorável. Eles não compreendiam e eles não conseguiam assimilar o momento que Jesus Cristo estava passando. Jesus Cristo ficou absolutamente sozinho. Muita dor, muito sofrimento, muito sofrimento. Ele orou 3 vezes. Voltou, os discípulos estavam dormindo e ele disse: basta, vamos embora. Ele estava sozinho, ninguém o compreendia, ninguém percebia o seu compromisso com o Pai, compromisso com a vontade de Deus. No versículo 7, voltando a Hebreus capítulo 5, o autor diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É muito interessante a gente pensar
que Jesus Cristo tinha que aprender as coisas. Se de um lado ele era Deus e conhecia todas as coisas, do outro lado ele era absolutamente homem e tinha que aprender a humanidade. E este sumo sacerdote aprendeu a vontade de Deus, aprendeu a comunhão com Deus, aprendeu a interpretação das Escrituras, aprendeu como homem o sacrifício que ele tinha que fazer por meio do sofrimento. E eu quero dizer não com muita alegria, mas quero dizer com muita responsabilidade, que Deus não nos vai ensinar nada pelo prazer. Deus vai ensinar tudo e vai nos amadurecer pelo sofrer. Portanto, a gente deve ter uma atitude diferente quando a gente tem sofrimento. Em vez de meramente nos queixarmos, porque nós temos que nos queixar. A Bíblia mostra como os crentes se queixaram. Nós podemos nos queixar, mas nós devemos lembrar que todo sofrimento que Deus nos permite viver vai nos fazer semelhantes a quem? A Arão? Não, ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. O escritor diz assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como é que Jesus Cristo foi aperfeiçoado? Bom, Jesus Cristo foi até o fim obediente, não duvidou, não foi contra a vontade do Pai, atendeu à vontade do Pai em cada detalhe, foi morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele ascendeu aos céus, e ele foi assentar-se à direita da majestade, ele se tornou o espelho do Pai. O próprio autor dos Hebreus diz no capítulo 1 que Deus falou no passado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É esse sumo sacerdote que o cristianismo tem, não é um homem, que precisa pedir perdão pelos seus próprios pecados, mas é um homem que nunca tendo pecado contra o Pai, foi até as últimas instâncias para capturar você e eu, para conceder o perdão dos pecados. Então, este sumo sacerdote é diferente, porque ele não pega um animal e asperge o sangue lá no altar. Esse sumo sacerdote é diferente, ele oferece o seu próprio sangue ao Pai. E a ira de Deus é todinha descarregada neste sumo sacerdote. Enquanto que Arão entrava no santuário para clamar pelo povo e suplicar o perdão de Deus sobre o povo, Jesus Cristo foi negado. A presença de Jesus Cristo foi negada. Ele vai à cruz e aí então, pela cruz, ele é erguido em glória para estar na eternidade. E a explicação que o nosso autor dá é esta: ele não é um sacerdote de acordo com a lei de Moisés. Nem pode ser. Nem pode ser.
Ele é um sacerdote agora segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso que nós vamos voltar agora ao início da nossa leitura para terminar esta reflexão. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Não que vocês não entendam o que eu falo, mas a preocupação é que eu esteja sendo devidamente claro. Vamos voltar para o início da leitura que fizemos. Tendo, pois, a Jesus, no 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. A exortação do escritor é: conservemos firmes a nossa confissão. Nós não temos meramente um homem para cuidar de nós. Nós temos o Deus homem. Nós temos aquilo que ele chamou de grande sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote imperfeito, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo entende a gente, entende o nosso fracasso, entende a nossa dor, entende a nossa ansiedade, entende a nossa angústia, porque ele passou por todas as situações. Tudo. O que você imaginar, ele passou. É o que a Bíblia fala. Ele compreende, então, todas as lutas que nós temos, mas aqui diz que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Então, vamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, a fim de recebermos graça para socorro. Não é um sacerdócio antigo, é um sacerdócio único, cheio de glória e majestade. Se por acaso Arão conseguia aplacar a ira de Deus contra os pecados momentâneos, Jesus Cristo nos tirou do império das trevas de vez. De maneira que nós não temos agora que sacrificar nada, nenhum animal, mas pelo contrário, nós temos que confessar os nossos pecados, não porque a gente cai da graça, a gente não cai da graça, mas porque a gente perde a comunhão se a gente não confessar. E o que vai acontecer é que cada um dos crentes fiéis ao Senhor vai se tornar semelhante ao sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Parecida com Jesus, semelhante a Jesus. Eu não tenho mais o que dizer. Eu queria que você pensasse e amasse o Senhor e dissesse para Ele: Senhor, eu te amo com toda a minha alma, porque a dor que o Senhor sofreu por minha causa é insuportável. Nenhum outro homem conseguiria fazer isso. E eu quero te agradecer porque agora o Senhor age como meu sumo sacerdote na presença do Pai. Se você continuar lendo Hebreus, você vai ver que o autor desafia a gente a entrar na presença de Deus sem parar, o tempo todo.
E ele mostra que Jesus Cristo está lá, tratando com o Pai a seu respeito, a meu respeito, dia e noite, dia e noite. Um dos autores que eu li dizia assim: Jesus Cristo não está lá meramente para se apresentar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu morri por eles, então recebe cada um deles aqui, porque eu morri por eles. Não. O autor está dizendo, está comentando que Jesus Cristo ora pela gente. Já pensou? Esse é o sumo sacerdote que Deus trouxe. Louvado seja o nome do Senhor.